Olá, pessoal! Estamos de volta! Agora, nós viemos auxiliar vocês no PET avaliativo. Lembrando, auxiliar, dar orientações. Nós não podemos aqui resolver as atividades ou dar proposta de resposta. Por quê? Porque um PET avaliativo não seria ético da nossa parte. E a equipe Escola Online, todos nós professores viemos aqui auxiliar vocês, não deixar vocês sozinhos. Lembram? Nunca vamos deixar vocês sozinhos. Apesar de esse ser o nosso último PET avaliativo desse ano letivo, Escola Online não termina por aqui, nós continuamos. Mas antes da gente ir para as orientações, eu peço a vocês que se inscrevam no canal do Escola Online. Ative as notificações, porque sempre quando tiver novidade no canal, vocês estarão por dentro. E se você gostar dessa orientação, deixa o seu like, certinho? Eu sou a professora Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossas orientações depois da vinheta. Bom, pessoal, essa é a atividade 1. Eu não estou sozinha, eu tenho um amiguinho que veio aqui nos auxiliar nas orientações. A primeira atividade fala para a gente considerar os fenômenos abaixo. Então, fenômeno 1 aqui, amadurecimento da banana. Fenômeno 2, derretimento de uma geleira. O 3, ferrugem do prego. 4, dissolver açúcar na água. Na letra A, está pedindo para a gente classificar cada um desses fenômenos em físico ou químico. Então, gente, tranquilo, né? Você vai avaliar aqui se é uma transformação física ou uma transformação química. Lembrando que transformação física não muda a matéria, muda a propriedade física, né? Passa de estado líquido para gasoso, gasoso para sólido. Essas mudanças de estado físico. Já uma transformação química, a ocorrência de uma reação, ok? E na letra B está pedindo para citar 3 características para uma transformação física e 3 características para uma transformação química. Gente, essa aula que nós vimos, o conteúdo de transformação química e física, o nosso amiguinho vai lembrar vocês. Onde ela tá, Ticão? Transformações físicas e químicas nós vimos no PET volume 2, semana 1. Então, se você não recorda muito bem, principalmente na letra B aqui, ó, para falar características, vai lá na nossa aula, veja novamente. Tenho certeza que vocês vão, ó, arrasar nessa questão, ok? Vamos para a atividade 2. Objetos de prata sofrem escurecimento devido à sua reação com enxofre. Estes materiais recuperam seu brilho característico quando envoltos por papel alumínio mergulhados em um recipiente contendo água quente e sal de cozinha. A reação não balanceada que ocorre é, então, sulfeto de prata mais alumínio vai dar sulfeto de alumínio mais prata. Dados da massa molar do elemento. Então, deu aqui a massa molar da prata e do enxofre. Usando o processo descrito por essa reação química não balanceada, a massa de prata metálica que será regenerada na superfície de um objeto que contém 2,48 gramas de sulfato de prata é... Bom, pessoal, longe de mim criticar alguma atividade, porém, a gente não viu o conteúdo dessa atividade ao longo do período letivo. Esse conteúdo é estequiometria. Então, quando eu vi essa questão, eu fiquei com essa carinha igual de cão. Porque, gente, nós não vimos esse conteúdo no período letivo do primeiro ano. Esse conteúdo é do segundo ano do ensino médio regular. Mas, como é uma atividade avaliativa e vocês precisam entregar, eu indico para vocês uma aula que está lá na playlist de Química, tá bom? Porque vocês precisam saber fazer tanto o balanceamento de uma reação química, que é o primeiro ponto de fazer um exercício de estequiometria, é avaliar se a equação química está balanceada.
A partir do momento que a relação estequiométrica, que é determinada pela equação química balanceada, aí sim você vai ver as proporções estequiométricas e fazer os cálculos em função dessa proporção estequiométrica, tá bom? Então, vocês vão lá na playlist de Química, eu vou deixar o link dessas duas aulas aqui, porque é muito importante que vocês vejam essas aulas antes de fazer esse exercício, porque é algum conteúdo teórico que, na verdade, vocês não viram ainda, tá bom? Essa aula aqui, Quantidades em Química, vocês até viram essa aula para resolver o PET volume 6, que foi estudo dos gases. Então, eu já indiquei que vocês assistissem essa aula aqui de Quantidades em Química. Mas é necessário, novamente, quem não assistiu ou quem não recorda, assistir novamente. E depois, assistir a aula de cálculos estequiométricos. Aí vocês vão ter fundamento teórico para resolver a atividade. Certo, pessoal? Então, eu acho que essa questão ficou um pouquinho fora. Eu acho que quando selecionaram essa questão, eles quiseram verificar a parte da lei de Lavoisier e lei de Proust. Porém, saiu um pouquinho, né? Eles deram uma exagerada. Porque a lei de Lavoisier e a lei de Proust realmente são a base, né? Essas duas leis são a base da estequiometria. Mas esse exercício não é o caso. Esse exercício é realmente de estequiometria. Tá bem, gente? Então, eu recomendo que vocês assistam aqui a aula de cálculos estequiométricos. Ok? Então, vamos para a próxima atividade. Atividade 3. A figura abaixo traz a representação simbólica de alguns modelos atômicos. As figuras não correspondem aos modelos reais. Então, aqui, gente, entre parênteses, é uma observação, porque, na verdade, isso é uma representação por desenho. Não quer dizer que os modelos reais são exatamente dessa forma, né? E aí, nós temos nos modelos atômicos o modelo de Dalton, de Thomson, de Rutherford, de Bohr e o modelo atômico quântico, desenvolvido pelo Schrödinger, ok? Esse aqui é o modelo atômico atual. Analisando cada modelo, faça um comparativo, citando as principais características entre o modelo atômico de Dalton e o modelo atômico de Thomson, e o modelo atômico de Rutherford e o modelo atômico de Bohr. Então, pessoal, esse conteúdo nós vimos, e o Dicão vai relembrar vocês onde nós vimos, que foi lá no volume 3, da semana de 1 a 4. Então, foi o PET da volume 3. Todas as semanas, cada semana aqui falou de um modelo atômico. Então, se você não recorda direito as características para fazer esse comparativo entre os modelos, assista lá a aula novamente. Lá o PET 3, aí na semana 1 a gente fala de Dalton, na semana 2 de Thomson, na semana 3 de Rutherford e na última semana de Bohr. Tenho certeza que vocês vão tirar de letra essa questão, certo? Vamos para a atividade 4. O ano de 2019 foi considerado o ano da tabela periódica. Essa é uma ferramenta importante que levou anos para ser formulada como nós a conhecemos hoje. Então, a gente trabalhou a tabela periódica, a evolução da tabela periódica. Vocês lembram? Sobre a organização da tabela periódica, é incorreto afirmar que... Então, nós temos aqui 5 alternativas. E em função da organização da tabela periódica, que nós vimos na semana 2 do volume 4, que o Dicão tá aí mostrando para vocês, relembrando, vocês se lerem aqui e não conseguirem identificar o que tá errado, que é um erro muito gritante. Mas se vocês não identificarem, volta lá na aula e assista. Tabela periódica é extremamente importante, pessoal. Ela é a base do estudo da química. Lá contém todos os elementos químicos. E saber da tabela periódica, a sua organização é extremamente importante para dar sequência nos conteúdos de química do 2º e do 3º ano do ensino médio. Então, pessoal, fica a dica. Assista a aula aí, ó. PET 4, semana 2. Não é mesmo, Dicão? Então, vamos lá. Atividade 5. Nas figuras abaixo, temos a representação de alguns compostos que fazem parte do nosso cotidiano. Aí o Dicão pergunta, cadê a figura, professora? Não sei, gente.
Quem formulou o PET, acho que esqueceu da figura, mas vamos lá. A figura vai ter o aço, o sal e o açúcar. Então, são coisas do nosso cotidiano, então tranquilo, apesar de não ter figura, é possível resolver a atividade. O aço, gente, é um material constituído basicamente de ferro e carbono. O sal comum vamos considerar, porque sal, na verdade, é uma função inorgânica, né? Mas o sal comum, sal de cozinha, é o cloreto de sódio, composto por sódio e cloro. Açúcar, pessoal, também é uma classe de compostos, mas vamos considerar um açúcar do nosso dia a dia, que é a sacarose. A fórmula é C12H22O11, ok? E aí, gente, nesse exercício, pede para a gente classificar cada um desses materiais aqui quanto ao tipo de ligação química envolvida em sua constituição e para citar 3 características desse tipo de ligação química. Então, pessoal, nós vimos lá no PET 5, nós vimos ligação metálica, iônica e covalente. Então, em função aqui dessas 3 substâncias, é para vocês identificarem qual é o tipo de ligação e depois, para cada tipo de ligação, colocar aí 3 características. Então, na nossa aula teórica, tá tudo lá descrito. Assista novamente, recorde, certo? E a nossa última questão desse PET avaliativo é um conteúdo que a gente acabou de ver, né? Arrhenius foi um químico sueco, recebeu o Nobel em 1903 em reconhecimento dos serviços extraordinários concedidos ao avanço da química pela sua teoria eletrolítica da dissociação. A gente viu isso lá no PET 7, né? A gente acabou de ver, foi semana 1. De acordo com os conceitos propostos por Arrhenius, defina ácidos e bases e dê 3 exemplos para cada, né? Faltou aqui a palavrinha, para cada função inorgânica aqui. Então, a gente acabou de ver, né, gente? Foi agora, no PET 7. Então, o Dicão veio ó, todo amoroso, porque a gente acabou de ver esse conteúdo. Então, tá bem fresquinho na cabecinha de vocês. Então, as aulas que descrevem as funções inorgânicas ácidos e bases, para vocês recordarem, principalmente para dar aqui os exemplos de cada uma dessas funções. Os ácidos a gente trabalhou no PET 7 na semana 2 e as bases foi a nossa última aula, gente, semana 4 do PET 7, certinho? Só que esse PET avaliativo não termina por aqui. É necessário que vocês façam uma autoavaliação. Essa autoavaliação, ela é extremamente importante para que o seu professor, ele, a partir do que você responder aqui em relação às afirmativas que possuem aqui, o seu professor conseguir compreender, entender até que ponto você avançou no conteúdo da disciplina de Química. Então, olha aqui, é muito importante que vocês leiam, pensem e sejam realmente sinceros. Então, pessoal, após você responder a sua autoavaliação, comemore como o Dicão. Por quê? Porque estaremos de férias, as tão sonhadas férias, que todo mundo precisa, né? Então, ó, o Dicão tá de férias aí, ó, já de óculos escuro, caminho praia. E aí, vamos com ele? Então, pessoal, eu queria desejar a vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Foi muito importante a presença de vocês aqui e eu agradeço imensamente pela confiança no nosso trabalho. Mas Escola Online não para por aqui. Nos acompanhe. Tchau, pessoal, e até a próxima!